voltados ao planejamento energético, à avaliação dos efeitos da indústria de petróleo sobre a economia, população e ambiente, e ao processo de transição energética. Atualmente é especialista em transição energética do WWF Brasil, onde coordena a análise e proposições relacionadas ao phase-out de combustíveis fósseis no Brasil. É coautor do relatório Brasil em uma Encruzilhada, repensando a expansão de petróleo e gás da Petrobras, que examina os riscos financeiros para a empresa de seu plano de negócios. Convidamos Jean Paul Prats, Chairman do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, CERN, advogado e economista de formação, é mestre em Planejamento Energético e Gestão Ambiental pela Universidade da Pensilvânia e mestre em Economia do Petróleo pelo Instituto Francês do Petróleo. Foi senador da República de 2019 a 2023 pelo Estado do Rio Grande do Norte e presidente da Petrobras nos anos de 2023 e 2024. Convidamos Rony César Campos Peixoto. Possui graduação em Ciências Econômicas, especialização em Gestão Pública e mestrado em Engenharia de Produção. Foi empregado cedido da Caixa Econômica Federal ao Governo do Amazonas, de maio de 2007 a abril de 2017, onde exerceu os cargos de secretário adjunto e secretário executivo de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Em 2014, foi eleito economista do ano pelo Conselho Regional de Economia do Amazonas e, atualmente, exerce a função de gerente geral de agência na Caixa Econômica Federal. A partir de agora, com o moderador. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a participação e a disponibilidade do Ricardo, do Jean Paul e do Rony. O nosso painel vai tratar do licenciamento ambiental, é um tema hoje palpitante. A gente passa por mudanças legislativas recentes, né? Tivemos alguns vetos na estrutura de licenciamento e, logo em seguida, a conversão em medida provisória e a medida provisória já virou lei. Então, a gente passa por realmente um momento de mudança, né? Não só legislativa, como provavelmente de algum impacto ambiental que possa acontecer. Outra situação é a questão específica dos temas abordados, que trata do tema da foz, né, de exploração da foz do Rio Amazonas, né? Nós teremos aqui debates importantes e eu espero que todos aproveitem bastante essa oportunidade de fazer essa reflexão em relação a esse tema. E, para iniciar o debate, com o tema Exploração da Foz do Rio Amazonas, repercussões para o clima e economia, eu convido o Ricardo Junqueira Fuji. Obrigada, Aristóteles. Boa tarde a todos. Agradeço a organização do Sinaop pelo convite. Quando a gente recebeu ele, não falou, poxa, uma oportunidade muito boa para a gente trazer diversos elementos que a gente costuma discutir, tenta trazer para o debate, né, quando tange a reflexão sobre Foz do Amazonas, de forma mais ampla, né, a utilização do petróleo e gás, e principalmente, né, as perspectivas futuras e implicações que tem para a gente, para além das questões socioambientais. Muito embora o WWF Brasil seja uma organização brasileira que tem muito foco na questão socioambiental, a gente acha importante, principalmente questões relacionadas a mudanças climáticas, trazer outros elementos de forma mais ampla, mais sistêmica, para qualificar esse debate, né? Nesse sentido, vou pegar aqui
Obrigado. A gente trouxe alguns elementos, intitulei a apresentação aqui para subsidiar os nossos debates, de exploração da foz do Amazonas, repercussão para o clima e economia. E aí não é só repercussão, não é só causa e consequência da exploração para a economia e para o clima, mas também de forma reversa do clima e economia para a exploração e os seus reflexos. Bem, isso posto, eu preparei aqui principalmente 2 elementos que eu gostaria de compartilhar. O tema é longo, complexo, mas acho que tem subsídios interessantes para a nossa reflexão. E depois, das algumas evidências anedóticas, a gente traz algumas estimativas, alguns cálculos baseados na metodologia de análise custo-benefício. Primeiro elemento que a gente discute muito, falar questão de exploração da foz do Amazonas e da exploração e produção de petróleo e gás como um todo, é mais do que uma questão energética, que eu concordo totalmente, é uma questão também de desenvolvimento econômico, reflexos sociais, positivos e negativos, reflexos ambientais, positivos e negativos, e reflexos climáticos, aí quase todos negativos. Aqui eu gostaria de me focar em 2. Primeiro, a geração de empregos. Eu chamei aí de origem. Então, falar, de onde vêm os empregos do setor? Quando a gente fala nas atividades de exploração e produção de petróleo, estão muito relacionados a alguns segmentos em particular. Eu trouxe aqui uma análise feita há alguns anos, com base na metodologia insumo-produto, que analisa o reflexo para a economia de um investimento típico de R$1 bilhão em atividades de exploração e produção de petróleo, num perfil de exploração de águas ultraprofundas, que a Petrobras faz muito, as outras empresas fazem muito. É muito o perfil típico da produção de petróleo e gás que a gente tem no Brasil. Então, para um investimento típico dessa natureza, será que eu consigo mostrar aqui? Não vou, acho que eu consigo. Aonde que a repercussão econômica desse investimento? Boa parte, 1/4 aproximadamente, está na área de petróleo e gás. E aí as atividades de perfuração, completação dos poços, cimentação deles, por aí vai. Aquilo que a gente vê, entende muito como setor de petróleo e gás, diretamente. Depois, pouco mais de 20%, tem as atividades de produção de máquinas e equipamentos. Fabricação e instalação de máquinas, motores, turbinas, compressores, equipamentos especializados para o setor, boa parte que fica submersa, como exemplo ali, árvore de Natal molhada, linhas e risers flexíveis, são as tubulações que trazem o petróleo e gás para a superfície. Depois, a gente tem a produção de materiais elétricos, cerca de 7%, também geradores, sistemas, cabos elétricos, umbilicais, boa parte também especializada para o setor de petróleo e gás. E aí, em diante, tem outros materiais metalúrgicos, siderurgia como um todo, e aí em diante. Isso já é cerca de 70%, 80% da cadeia de petróleo. E aí, alguns elementos interessantes aqui. O setor de petróleo, de fato, gera bastante repercussão no PIB nacional, cerca de 3%, depende da metodologia, mas assim, sem considerar o extravasamento para outros segmentos, é cerca de 3% do PIB brasileiro. A gente pode pensar que é pouco, não é, todo o PIB industrial brasileiro é cerca de 12%, então não é pouco. Mas, coisa importante a considerar, os postos de alta qualificação se concentram na parte mais adensada da cadeia produtiva, que é esses pontos que eu mostrei aí, principalmente petróleo e gás e máquinas e equipamentos, quase metade. Outro ponto que esses postos são preenchidos por profissionais de diversas partes do país e do mundo.
né? Então, quando a gente pensa repercussão de investimento numa dada localidade, numa dada bacia geológica, esses empregos vão extravasar no mundo inteiro. Mas tem um lado bom, tem um lado ruim disso. Tá? Seguindo adiante. E aí eu trago uma comparação, né, aí já começando a fazer essa reflexão de como seria essa repercussão de geração de empregos, por exemplo, para a Foz do Amazonas. Né? Aqui é uma análise também, uma mesma análise, insumo-produto. Eu trago alguns exemplos. Aí foi feita também uma análise olhando para o estado de São Paulo. Né? Dentro desses segmentos, né, que são derivados daquelas atividades que eu mostrei, aonde que está o grosso da geração de empregos e como que eles se concentram. Né? São Paulo, um estado mais industrializado, serviços especializados, indústrias especializadas, fica com boa parte desses empregos. Né? Serviços prestados às empresas, né? Aí tem inclusive atividades de engenharia, procurement, design, cerca de 40%. Né? E aqui vale dizer, né, desses segmentos, D significa empregos diretos e empregos indiretos, e R, né, efeito renda, que é o extravasamento, né, da geração de benefícios econômicos para os outros segmentos da cadeia. Né? Então, o que eu destaco aqui, eu não queria ficar muito tempo nisso, que tem mais coisa interessante para mostrar, mas que o que a gente leva desse slide? Boa parte dos empregos ficam concentrados nos estados com maior adensamento econômico, principalmente São Paulo, indústria bastante forte, Rio de Janeiro, setor de serviços especializados para petróleo e gás muito forte, e outros países. Né? Aí a gente tem empresas sediadas em Houston, empresas sediadas na Noruega, empresas sediadas em Aberdeen, estaleiros na China e na Coreia. Então, esses empregos, em grande parte, principalmente os de maior qualificação e remuneração, vão para essas regiões. E aí, né, quando a gente fala, mas os benefícios no que tange geração de empregos, eles tendem a se concentrar nessas regiões que eu comentei. Então, trago aqui uma provocação, que é, dos principais setores geradores de empregos, em quais as empresas seriam da Amazônia? Né? Aqui, dando exemplo, se a gente tivesse exploração da foz do Amazonas, né? Quantos profissionais seriam da Amazônia? E aí, deve-se considerar que, 2 pontos. Um é o que o setor tem de obedecer regulamentos e normas, e outro é que a escala inferior à das regiões tradicionais nessas empresas, né, inibe o desenvolvimento da cadeia de fornecedores e da capacitação de profissionais nessas regiões. Então, primeira coisa que eu gostaria de compartilhar dessa parte aqui é que é muito difícil você aproveitar um projeto de exploração offshore para gerar empregos na região. Boa parte desses empregos, a maior parte, né, não é boa parte, maior parte, extravasa e vai se concentrar em estados com maior adensamento econômico em outros países. Bem, outro ponto, né, tem essa questão de empregos. O outro é das mudanças climáticas. Né, aí o que se fala muito, ativos encalhados. Né. O que são esses ativos encalhados? Né? Esse é um termo que vem muito da ideia de que, sendo a disponibilidade de reservas já descobertas ou passíveis, né, prováveis ou possíveis, né, há muito mais petróleo e gás no mundo do que a nossa necessidade, principalmente se a gente quer combater as mudanças climáticas. Claro, se mudança climática não fosse problema, a gente explorava petróleo e gás à vontade, consumia à vontade, emitia gases de efeito estufa à vontade, mas não é o caso. Né? E, não sendo um caso, o que vão acontecer com essas reservas? Né? Boa parte delas não será explorada.
né, a demanda por petróleo e gás, à medida que a gente combata as mudanças climáticas, na medida que a gente promova a transição energética, vai começar a cair, né? Para o bem do clima, que seja num ritmo rápido, que atenda, né, o que a gente chama das metas climáticas, né, estabelecidas em Paris. Nesse contexto, né, haveria uma sobreoferta de petróleo, petróleo e gás, né, estou tratando eles, quando falar petróleo, na verdade, tratando de ambos, né? Como que fica essa sobreoferta, né? A que preço será vendida, né? E até quando? Né? E aí, claro, né, tem a questão de reservas com custo de produção mais baixo, né, além de intensidade de carbono mais baixo, tendem, né, a ser mais resilientes a esse estrangulamento da demanda, né? Embora o Brasil não seja o pior país nesses quesitos, também não é o melhor, né? A Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar conseguem produzir num custo e numa intensidade de carbono menor que a do Brasil, né? E aí, o que acontece, né? Pode ser que boa parte dessas reservas se tornem os chamados ativos encalhados, que eles não conseguem ser rentabilizados, né? Tá, mas e aí, o que isso quer dizer na prática? Aí vem a análise que nós fizemos, lançamos recentemente, em junho, um relatório analisando qual que é a repercussão, né, do combate às mudanças climáticas na queda da demanda do petróleo, que é necessária para combater as demandas climáticas, nas reservas da Petrobras, né, maior companhia em atividade no Brasil, na área, mas também para as reservas brasileiras como um todo. E aí, vale a pena dizer aqui, né, o que são esses cenários, tá? O cenário STEPS é o cenário das políticas já estabelecidas pelos países, né? Então, que os países já inseriram de forma mais sólida e consistente suas políticas. Na prática, isso deve levar o mundo a um aquecimento médio de 2,4 graus Celsius. O outro cenário, o APS, seriam as políticas, né, um cenário onde as políticas incorporem compromissos anunciados pelos países. Não viraram políticas, mas foram compromissos já estabelecidos nos acordos climáticos, nas COPs, né? Aí o aquecimento global seria um pouquinho menor, né? Seria de 1,7. E o último cenário, o NZE, né, que é o Net Zero Emission, que seria o cenário ideal para a gente ficar no aquecimento global de 1,5 graus. Nesses cenários, a gente tem aqui, né, em produção, são reservas já em produção, em desenvolvimento, que já tiveram sinalização de investimento, estão seguindo adiante, e novos campos, né, são blocos passíveis de desenvolvimento, mas que ainda não tiveram a decisão de investimento, né, e desenvolvimento definidas, né? Nesse caso, no caso da Petrobras, né, se a gente considerar campo já em produção, aí cerca de 17% das reservas podem se tornar ativos encalhados, né? Não atingir, não gerar retorno esperado por investidor, né? No caso a empresa, seus acionistas, o governo, né? Em desenvolvimento, aí esse cenário piora muito, né? Cerca de metade, um pouquinho mais, não gera retorno desejado. E aí dos novos campos, 85% micam, né? Muito provavelmente. Claro, num cenário que tem menos política para inibir o aquecimento global e, por consequência, a demanda por petróleo, esse risco é menor, né? Então, quanto maior as mudanças climáticas, menos risco a atividade de petróleo e gás corre, e vice-versa, né? Isso é, de certa forma, um dilema que as empresas de petróleo têm, que a gente tem como sociedade, né? Para o Brasil,
O cenário é um pouquinho diferente, né? Os projetos são menos arriscados, demandam um retorno menor e, por consequência, né, tem risco menor de se tornarem chamados ativos encalhados, né? Mas aí, tem essa estimativa, mas o que isso quer dizer para o futuro, né? E aí a gente achou interessante, né? A gente já estava preparando uma análise, falar, vamos levar lá no Sinaop, e aqui esses números a gente está mostrando em primeira mão, então, primeira vez que eles veem à luz do dia, né? E acho que é bem interessante esse fórum para isso. Então, uma pergunta que eu coloco, uma provocação, né? Existe viabilidade financeira para a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, né? Bem, Petrobras já adquiriu vários blocos, boa parte anteriormente havia sido adquirida de outras petroleiras que desistiram da região. No último leilão, na oferta permanente, outros blocos foram concedidos, né, foram adquiridos, então parece que tem apetite para as empresas, né? Há uma expectativa de ter grandes reservas, tem um otimismo, né, a partir desses resultados. Então, a partir disso, a gente fez algumas suposições, né? Falar, vamos fazer contas, né? E aí vale dizer que o WWF, embora seja uma organização de caráter e natureza socioambiental, a gente é muito baseado na ciência, né? A gente se orgulha disso. Então, análises assim, baseadas em ciência, a gente gosta bastante, usa bastante nas nossas análises. Então, adotamos algumas premissas, eu não vou explorá-las em detalhes, quem depois quiser, fica para os anais do evento, e quiser conversar comigo depois, né, muito bem-vindo. Mas, o que eu posso dizer aqui é que a gente foi bem otimista, né, justamente para estressar essa potencial viabilidade, né? Então, considerou que tem boas reservas, né, pode não ter tanto assim, né, que a gente conseguiria explorar num bloco ou num grupo de blocos um volume bem grande a ponto de justificar e viabilizar um investimento de uma unidade de produção, né, os chamados FPSOs, 120 mil barris por dia, né, que é uma baita produção, né? São poucos os campos que têm uma produção tão grande, né? Mas falar, vamos apostar alto, né, nesse potencial, e aí ver no que dá. E aí a gente foi fazendo conta, usou números e valores típicos e chegou que, grosso modo, seria necessário que o custo, né, ou melhor, o preço de venda desse petróleo fosse de pelo menos $39 por barril, não é? Essa é uma estimativa nossa, baseada nessas premissas. A gente está preparando uma lista de estimativa dos custos que tornariam diversos blocos, na Foz do Amazonas e no Brasil inteiro, ativos encalhados, né? Então, eu posso dizer, baseado em dados de consultorias do setor, então eu posso dizer que esse aqui é o valor inferior, né? Tem estimativa de que o break-even do preço do petróleo para vários projetos seria muito maior. Tá, mas vamos ficar com esse aí, né? Vai ter uma discussão das implicações dos diversos cenários, e quer dizer, né, aqueles cenários que eu mostrei, né, um cenário mais otimista, com mais ações para inibir o consumo de petróleo, o STEPS é o mais modesto, e no cenário mais modesto, né, o preço do barril de petróleo seria potencialmente mais alto, 66 dólares por barril, me desculpe. Já num cenário de políticas mais intensas, né, dos governos, da sociedade, esse custo para viabilizar o petróleo seria um pouco mais baixo, né? Esse custo de mercado seria cerca de 47 dólares por bilhão de barril, né? O preço médio estimado que o mundo em 2040 estaria pagando pelo petróleo.
em virtude de uma menor demanda por esse petróleo. Né? E aí o cenário mais audacioso, por um lado, mas também é o cenário almejado, que é o cenário que conteria as mudanças climáticas num nível mínimo. Né? Mas aí você pode falar, mas fugir isso realmente é necessário? Não é muito exagerado? Bem, olhem onde a gente já está. Né? Eventos climáticos extremos já estão acontecendo. Vejam o que aconteceu no passado no Rio Grande do Sul. Né? Então, isso não é uma estimativa para o futuro. Né? Isso é algo que já está acontecendo. E quanto mais o aquecimento global acontecer, mais com esses efeitos. E nesse cenário, o custo, o preço, melhor dizendo, do barril de petróleo no mercado lá em 2040 seria mais baixo, né? Refletindo uma menor demanda do petróleo em escala mundial. E aí vocês olham que isso aqui já começa a ficar perto do custo de produção do barril estimado para um investimento típico de grande porte na Foz do Amazonas. Né? Então, aí, a diferença entre custo e preço cai, certamente o retorno também. Mas vamos adiante. Né? Explorando isso, né, simplesmente olhando o custo de produção e a receita de venda, em cada um desses cenários, para investimento de grande porte na bacia da Foz do Amazonas, seria 22 bilhões de reais, né, no cenário com maior aquecimento global e preço de petróleo mais alto, 7 bilhões de reais, no cenário médio, e menos 700 milhões de reais no cenário, né, de contenção do aquecimento global. Né? E aí está um grande dilema. Né? Quanto menor é a contenção das mudanças climáticas, mais é lucrativa a exploração do petróleo. Que tem o seu lado bom, né? Não deixa de gerar receita, então. Mas também é ruim para o clima e para a sociedade como um todo. Né? Mas aí que entra a ACB. Né? Falar, a gente precisa olhar além da receita gerada pela empresa, tem que olhar a repercussão para a sociedade desses investimentos. Né? A gente usa a metodologia da ACB, né? Metodologia criada pelo governo federal, tem regras e parâmetros bem definidos. Considerando isso, né, a gente tem que o valor social presente líquido, né, o benefício, valor presente para a sociedade, são os benefícios, né, a preços sociais, que aí reflete também o benefício para a sociedade, os custos a preços sociais, né, os impactos, e externalidades. Aqui, externalidades tem várias, a gente considerou só as externalidades, né, das emissões, tá, das emissões de gases de efeito estufa. Nesse caso, já vou mostrar todas as contas aqui, para não me estender muito. Então, olhando pela ótica, né, custo-benefício para a sociedade, não existe viabilidade econômica. E aqui a gente tem duas medidas, tá, que eles são os cenários que eu comentei. E aqui é o valor social presente líquido para um cenário, né, de custo social de carbono, seja de $50 por tonelada ou $100 por tonelada. Né? Falar, mas de onde vêm esses números? Né? Tem diversas metodologias, estudos, análises que calculam ele. $50 por tonelada é um valor que o Banco Central começou a usar, né, nas suas análises, e $100 por tonelada é um valor também utilizado em várias modelagens do Banco Mundial. Né? E aí, nessas duas hipóteses... Opa! Ih, sumiu aqui. Aqui. Mesmo no cenário mais convencional, né, se a gente considerar um custo das emissões de $100, o retorno daquele projeto é de menos 14 bilhões de reais. Né? Então,
Aí a gente colocou, né, na melhor configuração, né, que é um cenário menos atuante para conter as mudanças climáticas, um preço das emissões, né, o preço do carbono menor, a gente tem R$ 1,08 de retorno para cada real investido na ótica da sociedade. Tá? E aí a gente fez uma outra comparação. E se a gente fizesse um investimento de valor equivalente, né, na produção de energia elétrica com tecnologias já disponíveis, né, renováveis, de baixo impacto aqui para o contexto brasileiro. Né? Então, pegamos um investimento típico de 50% em energia solar, 42% em eólica, 8% em biomassa, biogás, biometano. Né? Nesse caso, a gente teria, com o mesmo custo social, né? A gente não está dourando a pílula das renováveis, né? Eles têm custos e impactos, mas com o mesmo investimento eles gerariam algo em torno de 5,5 gigawatts instalados e 2 gigawatts de energia firme. Né? Mas mais interessante que isso é que os benefícios sociais são maiores, né? E a externalidade das emissões, porque não se enganem também, essas alternativas renováveis têm emissões de gás de efeito estufa, ainda que de forma indireta, mas, claro, muito menores. E aí, o valor social presente líquido seria muito maior, né, 25 bilhões de reais. O que leva, né, no final aqui da comparação, e aqui a subtração de uma por outra, né, quem tem familiaridade com a CB, sabe que uma das riquezas dela é comparar cenários. Então, aqui, a gente está comparando dois cenários, um da exploração da Foz do Amazonas, outro de investimento de montante equivalente na geração de eletricidade renovável. Então, a diferença, né, dos benefícios entre um e outro seriam dessa ordem, né? Aqui para o cenário mais conveniente, 20 bilhões de reais para as renováveis. Né? Então, no cenário mais atrativo, né, onde tem menos contenção da utilização do petróleo, de combustíveis fósseis, né, ainda assim, na ótica da sociedade brasileira, o investimento em renováveis seria mais interessante. O que se dirá, então, né, num cenário assim, de políticas mais agressivas para conter o aquecimento global e um preço médio da tonelada de carbono de $100, essa diferença chegaria a 62 bilhões de reais. Né? Coisa interessante para dizer aí, voltou aqui, voltar um. Tem várias hipóteses aí, todas referenciadas na metodologia. Uma interessante, que a taxa de desconto do custo social é 8,5% ao ano. Né? Isso quer dizer que tudo que é benefício futuro ou impacto futuro para a sociedade é considerada numa taxa de desconto 8,5%, que eu, pessoalmente, eu acho exagerada, que numa taxa de desconto tão alta, assim, o que acontece daqui 50 anos não vale praticamente nada. Então, se o mundo acabar daqui 50 anos, nas contas isso não aparece. Né? Também, de forma equivalente, que benefício que você tiver daqui 50 anos, uma taxa de desconto 8,5%, também não vale quase nada. Isso se refletiu nas nossas contas, não está aqui, né? Mas quando a gente considerava os custos de descomissionamento de um projeto grande. Né? É caro, trabalhoso, né? O Brasil ainda está aprendendo como faz isso, mas que você tenha um investimento de R$1 bilhão daqui 20 e poucos anos. Há valores presentes no projeto, isso não vira poeira, né? Vira um cisco. Né? Mas então é isso.
passei um pouquinho do tempo. Então, aqui meus contatos, estou disponível aqui para os debates, depois, e amanhã também estou aqui. E agradeço a atenção de vocês. De volta para você, Aristóteles. Aqui, tem aqui.